E aí pessoal, sejam todos bem-vindos novamente aí, né, a nossa continuação do conteúdo de farmacocinética. A semana passada a gente conversou um pouquinho, né, sobre o processo de absorção dos medicamentos e algumas características que interferem diretamente nesse processo, né? E a gente viu que a absorção, ela nada mais é do que o processo onde eu tenho o meu fármaco, ele passando ali do nosso trato gastrointestinal para a nossa corrente sanguínea, né, no caso da via oral, ou como qualquer outra via que utilize algum meio tecidual para alcançar os nossos vasos sanguíneos, beleza? E dando continuação a esse processo, nós temos também a questão de distribuição, biotransformação e eliminação dos fármacos, né? A gente conversou que a gente faz essa divisão de modo didático para facilitar o entendimento de cada fase, mas que essas 4 fases elas ocorrem de maneira concomitante. Então, meu medicamento já sendo absorvido, ele já vai ser distribuído, biotransformado e também eliminado. Então, dando sequência aqui, hoje a gente vai falar de distribuição, biotransformação e eliminação, fechando aí a parte de farmacocinética, ok? Então, vamos lá. Após o meu medicamento ser absorvido, a gente vai entrar aqui agora na parte de distribuição. Então, basicamente, o que é a distribuição de um medicamento? Ele nada mais é do que o processo pelo qual o meu fármaco ele vai abandonar ali a corrente sanguínea, né, já que ele foi absorvido, e esse medicamento vai passar para um tecido alvo ou até mesmo para o interstício, bem como as suas células que ali o compõem, ok? Lembrando que a forma intravenosa ela também tem o processo de distribuição. A gente só comentou que a intravenosa e intraarterial, a gente pula o processo de absorção, mas a distribuição ela ocorre normalmente como qualquer outra via de administração que for utilizada, beleza? Então aqui no esqueminha a gente tem aqui em vermelho, né, representando o nosso vaso sanguíneo. E o meu medicamento, quando ele já está no nosso vaso sanguíneo, a gente vai encontrar ele de 2 principais proporções, que é o que a gente chama de forma livre, que é a minha forma do meu medicamento, né, do meu fármaco, que ela consegue sim ligar a um receptor alvo, por exemplo, para desempenhar o seu efeito farmacológico, que a gente fala que é a forma ativa, a forma que desempenha a função, ok? E temos também uma proporção do nosso fármaco ligado a proteínas. Esse equilíbrio, né, essa taxa de ligações de fármacos na forma livre, como na forma ligada à proteína, elas estão em constante equilíbrio no nosso corpo humano, beleza? Bem como essa ligação de fármacos a proteínas plasmáticas, elas são ligações reversíveis, o que quer dizer que meu fármaco se ligou à proteína, ele também pode se dissociar dessa ligação de proteína, beleza? Então, as principais proteínas que atuam nesse processo de distribuição dos fármacos, a gente tem a albumina, que é, sem sombra de dúvidas, a principal proteína plasmática e transportadora, né? E ela tem maior afinidade por fármacos que são ácidos fracos. Lembra que a gente discutiu que a gente tem ácidos e bases fracas? Então, nós temos também uma outra proteína que tem maior afinidade por bases fracas, que ela é chamada de glicoproteína alfa-1 ácida. E temos um terceiro grupo de proteínas aí, que são as globulinas, que são proteínas mais relacionadas ao transporte de hormônios, que não é tanto o nosso foco da nossa aula, beleza? Então, como a gente mencionou, a gente tem aqui o nosso vaso sanguíneo, o nosso tecido. Lembrando que aqui a gente não vai ter tanta influência daquela questão do pH dos medicamentos, de forma ionizada ou não ionizada, já que o pH do meu plasma com o do interstício é muito parecido, são pHs muito próximos. Então, aquela relação de ionização e não ionização não vai ter tanta repercussão nesse momento, ok? Então, a gente tem aqui, né, em F, o meu fármaco na forma livre, e FP, o fármaco ligado a uma proteína plasmática, seja ela albumina, glicoproteína alfa-1 ácido ou até mesmo as globulinas, ok? Então, aqui, representando o fármaco na forma livre, ele consegue atravessar o vaso sanguíneo, né, ele consegue atravessar ali a região de endotélio, principalmente por espaçamentos entre as células que nós chamamos de fenestrações. Então, cada órgão tem o seu tamanho de fenestração, por exemplo, já que no fígado essa fenestração é um pouco maior,
mas quando a gente chega no sistema nervoso central, nós nos deparamos com a barreira hematoencefálica, né, onde essas fenestrações já são mínimas possíveis. Na maioria das vezes até dificulta a transposição de certos medicamentos, ok? E nós temos aqui a forma ligada à proteína, que é aquela forma que não consegue atravessar ali com eficiência a nossa parede endotelial, já que esse fármaco ele possui um tamanho muito maior, já é uma macromolécula muito grande, né? E além de que quando esse fármaco está ligado a proteínas plasmáticas, ela torna-se ainda uma substância mais polar, o que pode dificultar e muito a questão desse tipo de transposição, ok? Já que o endotélio é uma camada celular que a gente atravessa. Excelente, pessoal. Então aqui, recapitulando aqui na distribuição, né, os principais compartimentos que nós temos no corpo. Então a imagem 1 aqui mostrando o meu fármaco na nossa corrente sanguínea. Vai passando para a imagem 2 e 3, a gente vê que esse fármaco ele vai sendo transferido dos nossos vasos sanguíneos para a região de interstício, né? Favorável ao gradiente de concentração, já que a gente teria muito mais fármaco no vaso sanguíneo do que no tecido. E aqui na fase 4 a gente consegue perceber já o compartimento intracelular, onde esse fármaco já está ali atuando diretamente na célula, né? Então são basicamente os compartimentos que os nossos medicamentos serão distribuídos ao longo do processo de distribuição, beleza? Exemplificando aqui, né, a gente tem, por exemplo, o compartimento plasmático, que ele representa em média 6% do peso corporal de uma pessoa. Então, falando em indivíduo com 70 quilos, ele tem em torno de 4 litros no compartimento plasmático. Temos aqui o líquido extracelular, onde a gente pega aqui o volume plasmático, a gente soma com o volume intersticial, nós vamos dizer que esse peso corresponde a cerca de 20% do peso corporal de uma pessoa, né? Representando ali 14 litros e um indivíduo com os mesmos 70 quilos do exemplo anterior. E temos o líquido intracelular, que de modo geral representa cerca de 40% do peso corporal. Então, em um indivíduo com 70 quilos, ele terá em torno de 28 litros, né? Mostrando aí os diferentes compartimentos que o nosso organismo apresenta. Bom, um aspecto que nós temos que analisar, né, em relação ainda ao processo de distribuição é relacionado às proteínas plasmáticas e o seu deslocamento de fármaco, né? Que é um ponto muito importante, é uma reação, uma interação farmacocinética entre medicamentos. Então a gente viu que nós temos os nossos fármacos, né, sendo distribuídos tanto na forma livre, que é aquela forma que não está ligada a nenhuma proteína, e aquela forma que é capaz de produzir o seu efeito farmacológico, e nós temos a forma ligada, que é a forma do meu medicamento estar associado a uma proteína plasmática e que não consegue desempenhar o seu efeito farmacológico, beleza? Então vamos seguir o seguinte raciocínio. Nós temos aqui um medicamento A, onde ele possui uma taxa de ligação de 20%. Logo, para fechar os 100%, a nossa forma livre corresponderia a 80%, beleza? Essas informações, pessoal, a gente consegue na maioria das vezes na bula dos medicamentos, não se preocupe. E temos aqui um medicamento B, onde ele possui uma taxa de ligação diferente da do A, né? 98%, logo a sua forma livre seria representada por 2%. Tranquilo? Então, se o meu paciente tomasse, por exemplo, somente o medicamento A, a gente não teria tanta preocupação em relação ao deslocamento de fármaco, em relação a essa interação farmacocinética. Mas nós sabemos que a realidade não é essa, né? A maioria dos nossos pacientes são pacientes polifármacos que fazem a utilização de diversos medicamentos, principalmente aqueles pacientes hipertensos, onde a gente tem que ter uma atenção maior ao prescrever um medicamento para que ele não interfira de uma interação farmacocinética que possa vir trazer alguns efeitos adversos. Então vamos seguir aqui o nosso exemplo, né? Imagina que o meu paciente faça tanto a ingestão do meu medicamento A quanto do meu medicamento B, né, de maneira concomitante. Qual vai ser a repercussão disso tudo? Já que o meu fármaco B ele é um medicamento que tem maior taxa de ligação a proteínas do que o meu fármaco A, vocês concordam comigo que ele tem maior afinidade por essas proteínas plasmáticas? Então, se ele tem maior afinidade, esse fármaco B vai tender a se ligar àquelas proteínas plasmáticas que antes estavam ocupadas por meu medicamento A. Tranquilo?
Quando ocorre essa interação entre eles, uma maneira de exemplificar, isso aqui são dados só para exemplos, pessoal. O meu fármaco A antes, que tinha uma taxa de ligação de 20%, passou a ter uma taxa de ligação de 19%, né? Ou seja, teve um decréscimo de 1%. Consequentemente, para fechar os 100%, sua forma livre passou para o quê? 81%, tranquilo? E o meu fármaco B, que antes tinha uma taxa de ligação de 98%, ao interagir com o fármaco A, ele pegou uma parte dessas proteínas, se ligou uma parte dessas proteínas plasmáticas e passou a apresentar uma taxa de ligação de 99%. Logo, para fechar os 100, manifestou 1% em sua forma livre. Qual que é o grande problema disso tudo, pessoal? Vocês conseguiram perceber que a forma livre do meu medicamento A aumentou e é aquela forma que faz o efeito farmacológico? Aí que entra o X da questão. Quando no exemplo aqui teve esse aumento de 1% na forma livre do fármaco, esse aumento da forma livre pode aumentar significativamente a fração farmacológica ativa do meu fármaco. O que isso significa? Que o meu medicamento A pode ter sim os seus efeitos farmacológicos aumentados e até mesmo um efeito de maneira inesperada. Então a gente tem que tomar muito cuidado no momento de prescrição medicamentosa, justamente também em relação a essas interações farmacocinéticas que podem ocorrer e podem nos surpreender dependendo do tipo de aumento, né, significativo ou não dessa fração livre. Então a gente tem que se atentar em relação a isso também, ok? Passando aqui agora para a fase de metabolismo, né, já que o meu medicamento ele foi distribuído para os diversos compartimentos, nós entramos agora na questão de metabolismo. Então, qual seria a finalidade de um metabolismo dos nossos medicamentos? Óbvio que a gente não quer que o nosso medicamento fique fazendo seu efeito no paciente durante muito tempo. A gente quer sim que aquele medicamento faça o efeito terapêutico dele, mas no tempo que nós desejamos, por 3 dias, 2 dias, 5 dias, entre outros, né? Então, a finalidade do nosso metabolismo é principalmente realizar o término de ação de uma droga. Então eu quero que o efeito daquela droga ali cesse, não preciso mais dela no momento. A gente vai ver os órgãos que realizam essa função, quais são as reações que estão diretamente relacionadas com o término da ação de uma droga. Nós temos também uma outra finalidade, facilitar a eliminação de uma droga. Então a gente vai ver que, a gente já até discutiu isso um pouco na aula de absorção, que o meu medicamento, quando ele for mais hidrofílico, mais fácil sim, para eu conseguir eliminar aquele medicamento por via urinária, né? Dentre outras características que facilitam o processo de eliminação, né? Só exemplificando. E também ativar algumas drogas a partir de outras. O que isso quer dizer? É o que a gente conhece muito como os profármacos. Os profármacos nada do que são que fármacos em sua forma inativa, que ao serem administrados, os principais órgãos metabolizadores, em especial o fígado, no processo de metabolização acaba por ativando aquele fármaco e deixando ele disponível na sua forma ativa. Um exemplo que não sei se vocês tiveram essa atenção, a gente tem um corticoide muito utilizado, né, que é a prednisona, mas temos também a prednisolona. E qual seria basicamente a diferença desses dois? A minha prednisona nada mais é do que o meu profármaco, que ao ser absorvido, será metabolizado pelo fígado e transformado em sua forma ativa, que já é o que a gente tem como a prednisolona, ok? Então, uma das funções do metabolismo é justamente esse, ativar algumas drogas que estariam inativas para deixar ela pronta para fazer o seu efeito terapêutico nos nossos pacientes, beleza? Então, aqui os principais órgãos metabolizadores das substâncias, a gente tem o fígado, sem sombra de dúvida, é o principal órgão metabolizador, que está relacionado aí com a biotransformação de diversos fármacos. Temos também os pulmões, que realizam sim um certo metabolismo, a placenta, temos os rins também, que é um outro importante órgão metabolizador, e também ali a questão da microbiota intestinal, que também atua ali no processo de metabolização de alguns fármacos, né? O intestino também, principalmente na porção inicial dele, tem sim um grupo de enzimas que a gente discutiu, se vocês lembram da CYP, que a gente até discutiu que na via retal, essa biotransformação por essa CYP é quase que inexistente, porque na porção retal do meu intestino não tem esse grupo de enzimas atuando.
Então também é um órgão, né, uma região metabolizadora dos medicamentos. Em relação ao metabolismo, nós temos que o fígado ele é o principal órgão metabolizador dos nossos medicamentos. Lembrando que essa fase também é conhecida como biotransformação, ok, pessoal? Onde no fígado esses medicamentos serão metabolizados no interior das células do fígado, né, no interior dos hepatócitos. E esse metabolismo ele segue duas principais fases. A gente chama a primeira de fase 1 e a segunda de fase 2, ok? Então vamos seguir aqui o raciocínio. O meu medicamento no processo de biotransformação, né, como a gente comentou, ele ocorre no interior da célula. Então lá no meu retículo endoplasmático nós vamos ter a primeira reação de metabolismo, que é a fase 1 do nosso medicamento. Qual que é a função dessa fase 1? Nada mais é, pessoal, do que inativar o meu medicamento que está ali presente. Então essa inativação ocorre com três principais reações químicas, né, de oxidação, de redução e hidrólise, onde a partir desse processo o produto dessa reação vai ser chamado de metabólito de fase 1, ok? Então esse metabólito de fase 1 ele pode estar ativo após esse processo, que é o que a gente discutiu, que são os profármacos, né? O meu profármaco é a maneira inativa do meu fármaco, que após o processo de transformação, biotransformação, se torna ativo, que é esse do nosso exemplo, ou o meu metabólito de fase 1 pode ser já o meu medicamento inativado, que é o que acontece na grande maioria das vezes. A gente já faz a administração do medicamento de forma ativa, ele é biotransformado e inativado pelo fígado, beleza? Após então o processo de fase 1, o nosso medicamento segue para a nossa fase 2, que acontece já no citosol celular. Então a fase 2 ela nada mais é do que agregar ali uns conjugados àquela fórmula química, né? Na maioria das vezes com ácido glicurônico, ácido sulfúrico ou alguns aminoácidos, onde a função basicamente desse processo de fase 2 é facilitar o meu processo de eliminação. Então na maioria das vezes essas substâncias vão se tornar substâncias mais hidrofílicas, que vão favorecer ali ao processo de eliminação dos medicamentos. Então, após ali a biotransformação, a gente passa para a nossa etapa final, que seria a nossa etapa de eliminação, né, que consiste em retirar do nosso corpo aquele medicamento que foi administrado. Então, a gente tem os principais órgãos de eliminação também. O fígado também atua nesse processo, justamente porque ele elimina o grande número de fármacos através da bile, né, para as fezes. Nós temos também os rins, aí pontuando a questão de excreção renal, né, eliminação dos medicamentos através da urina. Temos também os pulmões, que atuam principalmente na eliminação de medicamentos que são utilizados por via inalatória. Os pulmões também são grande importante nesse aspecto. E temos também outras vias que atuam no processo de eliminação, mas de menor impacto, né? Ou seja, de proporções muito pequenas, que a gente tem a eliminação através do suor, da saliva, de lágrimas, leite materno e secreção nasal. A atenção maior aqui é a questão de leite materno, está até mais chamativo aí a escrita. O ponto todo importante nesse aspecto é a relação da gente realizar prescrições para pacientes, né, no caso para mulheres que são lactantes. O cuidado total é não tanto para a mãe, já que a mãe não vai ingerir o leite materno, mas sim para o filho. Então, alguns medicamentos eliminados vão estar presentes no leite materno. Então, a gente tem que redobrar a nossa atenção quando a gente tratar de um paciente que tem filho, paciente que está realizando uma amamentação. A gente tem que ter cuidados como esse. Na maioria das vezes a gente consegue essas informações na bula do medicamento. Então, pessoal, como nós discutimos em relação aos principais órgãos que realizam ali a eliminação dos medicamentos, nós temos aqui um importante órgão eliminador, né, que são os rins, onde esses medicamentos são eliminados através da excreção renal. Então, para que a gente entenda esse processo de eliminação, a gente tem que entender um pouco da unidade estrutural dos rins, que são os néfrons, né? Então, o néfron ele é dividido basicamente em cápsula de Bowman, onde eu tenho ali contido nele, né, o glomérulo de uma arteríola que é aferente, e depois essa arteríola sai com uma arteríola eferente. Nós temos aqui o túbulo contorcido proximal, temos a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e ali o nosso ducto coletor, beleza? Então, a excreção renal basicamente ela acontece nos processos de filtração glomerular, que acontecem ali na nossa cápsula de Bowman, que está
exemplificado aí com a setinha roxa, né, o processo de filtração. Nós temos também a secreção tubular ativa, que ela acontece principalmente ali no nosso túbulo proximal, mas também no nosso túbulo distal. Então, nesse processo de secreção, a gente tem tanto a secreção tubular ativa, quanto também de reabsorção de algumas substâncias que foram filtradas, né? Exemplificando aí no caso a glicose. Essa glicose ela é filtrada, mas é reabsorvida, né, de maneira fisiológica. E em pacientes que têm uma glicemia muito alta, é tanta glicose ali naquela região que ela não consegue ser totalmente reabsorvida, onde ela vai parar na urina, né? A gente tem aí já um quadro patológico, difere da fisiologia do nosso organismo. E nós temos na nossa alça de Henle, principalmente predominando o processo de reabsorção, né? E no nosso túbulo contorcido distal, a gente tem tanto ocorrendo o processo de reabsorção das substâncias, quanto também da secreção de substâncias, né? E ali a região do ducto coletor é onde nós temos a excreção de diversas substâncias. Então, pessoal, os nossos medicamentos acontecem o mesmo processo quando estão nos rins, né? Como de outras substâncias. Alguns medicamentos são filtrados, alguns deles podem voltar a ser reabsorvidos, o que vai impactar diretamente na taxa de eliminação desses medicamentos. Então a gente vai ver que a gente vai lançar a mão de algumas ferramentas para impedir ou dificultar que o meu medicamento que foi filtrado para ser eliminado volte a ser reabsorvido, né? Em toda essa dinâmica aí da excreção renal. Onde enquadra o termo de depuração, né? Que é o clearance. Esse clearance nada mais do que ele indica para nós a remoção completa de um determinado soluto ou substância em um volume específico de sangue em uma respectiva unidade de tempo. Então, uma substância que nós temos que nos mostra muito a função renal é nada mais do que a creatinina, né? Ela nos mostra aí como que está essa eficiência da depuração de determinadas substâncias, beleza? Então, como mencionado anteriormente, nós podemos lançar mão de algumas artifícios para a gente acelerar ou retardar o processo de eliminação de alguns medicamentos. A gente pode estar atuando diretamente na definição do pH da nossa urina, ou deixando a nossa urina com um pH mais básico ou um pH mais ácido. Então vamos ver o nosso exemplo aqui. Suponhamos que o nosso medicamento, como nós já discutimos, né, eles são ofertados na forma de ácidos de base fracas, mas o nosso exemplo, suponhamos que foi administrado para aquele paciente uma base fraca, né? Essa base fraca, como a gente sabe que existe sim aquela relação de pK do meu medicamento frente ao pH do meio, né? A proporção de forma ionizada ou não ionizada que aquele fármaco irá apresentar, nós sabemos que o meu medicamento na corrente sanguínea, quando ele está na forma não ionizada, ele pode sim ser reabsorvido, principalmente quando a gente está falando na excreção renal dos néfrons. Então, aquele medicamento que foi filtrado na minha cápsula de Bowman, ele pode sim ser reabsorvido, né? Ou no túbulo contorcido proximal, no túbulo contorcido distal, na alça de Henle. Só que a gente pode fazer com que essa fração de fármaco reabsorvido diminua muito. O que a gente faz nessas situações específicas? Alteramos o pH da urina. Então, eu tenho aqui uma base fraca. A gente não viu que o fármaco ionizado ele não tem dificuldade, a gente até citou do aprisionamento iônico, ele tem dificuldade de ser reabsorvido novamente. Então a gente faz com que a nossa urina torne-se um pH mais ácido, consequentemente o meu fármaco básico em um pH ácido vai predominar a nossa forma ionizada, a minha forma ionizada tem dificuldade de ser reabsorvida, fazendo com que a excreção desse fármaco aumente. Se ela não for reabsorvida, essa quantidade de fármaco que estava ali vai ser eliminada através da urina, ok? E seguindo esse mesmo exemplo, se eu quero retardar o processo de eliminação desse fármaco, eu coloco o pH da minha urina mais básico. A minha base fraca e um pH básico vai predominar a forma não ionizada, e essa forma não ionizada vai ter maior facilidade de ser reabsorvida novamente no nosso processo de eliminação renal. Consequentemente, eu vou diminuir a taxa de eliminação desse medicamento, ok? O mesmo exemplo se aplica a um ácido fraco, por exemplo.
Se eu quero deixar que o meu ácido fraco aumente a taxa de eliminação, basta com que eu eleve o pH da minha urina. O meu ácido fraco em um pH ácido vai predominar a forma não ionizada, consequentemente, a minha forma... Não, falei... O outro exemplo que se aplica são com os ácidos fracos, por exemplo. Né? Então, se eu tenho um ácido fraco e eu coloco minha urina com um pH mais ácido, o meu ácido fraco em um pH ácido vai predominar da forma não ionizada. A forma não ionizada consegue ser reabsorvida de maneira mais fácil, o que vai acarretar na diminuição da eliminação do meu medicamento. Agora, se eu tenho um ácido fraco e eu coloco o pH da minha urina mais básico, eu sei que o ácido fraco em um pH básico vai predominar a minha forma ionizada, que é aquela forma que tem maior dificuldade de atravessar as barreiras das membranas. Consequentemente, esse fármaco não vai ser reabsorvido e vai ser eliminado na urina. Então, estaria aumentando a eficiência de eliminação desse medicamento. Ok, pessoal? Então, nós finalizamos agora a farmacocinética, né? Vamos na próxima aula falar sobre a farmacodinâmica, né? Entender como que os medicamentos atuam no nosso corpo. Aqui estão as referências bibliográficas que eu aconselho a vocês a aprofundar mais no conteúdo, né, do assunto de farmacocinética, que é muito importante. E aqui nas nossas redes sociais, quem puder seguir lá, dá uma forcinha para nós, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, deixe seu like, que vai estar sempre aí fortalecendo os nossos conteúdos, ok, pessoal? Então a gente fica por aqui e até o próximo encontro.